Olá, seja bem-vindo ao TributaCast. A gente está hoje no episódio muito legal com duas lendas do Cindy Jovem, que a gente já falou aqui nas outras edições, e nós trouxemos hoje um pouco diferente. Não, hoje nós não vamos ter advogados. Hoje são dois empreendedores para trazer a visão deles sobre tributos e tributação no Brasil. Não é verdade, Daisy? Exatamente. Como o Ramon trouxe aqui, são dois associados também do Cindy Jovem, ou seja, a mesa é 100% 100% Cindy Cindy Jovem. Jovem, né? E trazendo aqui para a gente falar da concorrência, né? Que é desleal e da economia informal. Né? E antes que eu me esqueça, como a gente está uma mesa formada por Cindy Jovem, esse podcast é uma realização do Cindy Jovem com apoio institucional da OAB, do CREA, Foco Comunicação, Associação dos Empresários de Viana, Ágora Fiscal, Associação das Mulheres no Tributário e da CONAD, com patrocínio de empresas que acreditam no Brasil mais justo, Boulevard Shopping Vila Velha, Hamachi Spa, Forte Vix Contabilidade, Econ 360, Expresso Ágata, Inlofer, Sorvete Saboroso, Sorvetes Que Delícia, Good Cosméticos e Paisley Cosméticos. E temos hoje dois representantes dessas empresas que nos auxiliaram e nos ajudam aqui a um país mais justo, a um país mais consciente. Maravilha. Então, eu vou falar um pouco dos nossos convidados, né? Primeiro, Carlos Oliveira, que é formado em marketing pela UVV, gestão comercial pela Estácio, pós-graduado em gestão empresarial pela FGV, atua há mais de 10 anos no varejo de shopping center e está há 4 anos como gerente de marketing e 2 anos empreendendo. Seja bem-vindo, Carlos. E já vou emendar logo o Marcelão Moro Couto, que é administrador com MBA em gestão empresarial pela FGV, sócio da Que Delícia Sorvetes e da Moro Construção e Terraplanagem, com forte atuação em expansão de mercado, finanças e liderança. Ele já foi analista de risco no Banco Itaú. Olha. Sejam bem-vindos. Como o Ramon disse, além, né, de serem associados do Cindy Jovem, também estão patrocinando com seus negócios. Né, E eles empreendem duas coisas maravilhosas, né? Que é shopping e sorvetes. Shopping Sorvete. Sejam bem-vindos. Obrigado Ramon, obrigado Desirê. Carlos, prazer estar aqui com você para a gente falar um pouquinho dos nossos desafios que a gente enfrenta, né, no dia a dia, no mundo empresarial. E parabenizar também ao Ramon, a Desirê novamente, por este feirão do imposto que está acontecendo, que está sendo maravilhoso. Ao Cindy Jovens, que desafia a gente a cada dia a superar as nossas barreiras, né, que nós mesmos colocamos. Muito obrigado por esse convite, por estar aqui com vocês para falar um pouquinho da nossa realidade. Eu faço as palavras do Marcelo as minhas, né? Gostaria de agradecer mais uma vez aí Ramon e Desirê pelo convite. E, de fato, para mim é um grande desafio, né, falar aqui um pouquinho sobre os nossos desafios, tanto na minha vida profissional, no varejo, onde eu atuo há mais de 10 anos, mas também da minha parte empreendedora. Eu estou há 2 anos aí me aventurando aí nesse universo do empreendedorismo e discutir um pouquinho aí as dificuldades que a gente vem avançando aí, às vezes a ausência de informação e os desafios que é a nossa alta carga tributária hoje. E agora puxando um pouco, né, Carlos, quando você fala varejo, quando fala a palavra varejo e tributos, todo mundo fica cabelo em pé, porque assim, a margem de lucro é baixa e aí tem que fazer tudo isso. Como tá sendo a sua experiência frente hoje ao shopping? Como você vê isso hoje? É um mercado muito sensível, né? A gente percebe aí que qualquer alteração, qualquer tributação nova ou novo concorrente, ele mexe muito com o mercado. E aí, quando a gente puxa para o lado da informalidade, ou os novos concorrentes, a gente viu aí recentemente uma pauta sobre a tributação do mercado, do varejo online, né? A gente estava aí falando de tributar a tributação das blusinhas. Isso gerou um burburo no mercado, um grande alvoroço. Por quê? Porque é um grande player que vem, que tira de fato as nossas vendas, eles tiram ali vendas dos nossos lojistas diariamente ali, que tem uma alta carga tributária, tem um custo operacional fixo gigantesco e faz total diferença. Às vezes eles tentam ali, alguns não sobrevivem com a chegada desses novos concorrentes e a cada dia que passa nós temos novos. Então a gente precisa entender e tornar cada vez mais justa, né, essas tributações, tanto para o mercado físico quanto para o online e discutir novas possibilidades para tornar essa concorrência mais leal,
né? Porque acaba sendo um pouco desleal. E fora isso, a gente conta com a informalidade, né? As lojas de rua, que às vezes não têm os mesmos custos operacionais, aí a gente vai falar de vendedor porta a porta, uma série de outras questões. E aqui ninguém é contra esse tipo de comércio. A gente fala mais mesmo de equidade, né? De um mercado justo, de informação, de incentivos e de fiscalização também. Só para complementar, Carlos, essa fala sua, muito importante, por sinal, a indústria também sofria muito, né, com esse mercado ilegal das empresas que importavam para o Brasil. Então, apesar da sociedade, de uma maneira em geral, se sentir um pouco inconfortável com essa taxação que aconteceu, mas não só para o comércio varejista, mas também para a indústria, foi importante essa taxação para poder não desequilibrar uma cadeia, né, que existe no comércio e no desenvolvimento dos produtos aqui no Brasil. Então, a indústria foi super favorável a essa taxação para poder criar uma equidade, né? Porque sabemos que, infelizmente, é um pouco difícil competir com o mercado exterior, né? E os preços que estavam vindo de lá para cá realmente eram difíceis de competir. Então, foi importante, né? Foi uma ação importante que o governo teve, apesar de gerar um certo desconforto, mas tem coisas que, infelizmente, não vai agradar a todos, né? E isso veio um pouco também para poder acabar um pouco com esse mercado ilegal, com essa informalidade que existe no Brasil. Vale ressaltar que ninguém aqui é a favor de taxação, de aumento de taxas, de tributos, né? O que a gente Nossa, no caso, passou aqui, quem não viu, passou. Exatamente. O que a gente está falando aqui, de fato, é de equidade, né? De algo mais justo, para que a gente tenha aí um mercado, né, de livre concorrência, mas de concorrências igualitárias, que a gente tenha as mesmas condições para fazer frente ao mercado, né? Quando a gente olha para essas questões, fica muito difícil para o empreendedor ali que está concorrendo com alguém que não tem ali as mesmas condições, as mesmas regras, né? É isso aí. E a gente recebeu recentemente lá no Sindjovens também o ministro da Agricultura aqui do Estado, e foi até uma pergunta que eu questionei para ele, né, que hoje no Brasil a gente exporta o nosso diamante bruto para fora e depois a gente acaba tendo que comprar ele lapidado, porém de uma forma mais cara, porque o nosso custo para produzir aqui é realmente muito alto e acaba não sendo competitivo. Então, criar essas barreiras também é importante para o empresário, para a indústria do Brasil. Acho que a criação de processos, né, bem definidos e claros, né, porque não sei se vocês sentem isso na pele. Quanto mais complexo, né, a questão da legislação e a complexidade também de formalizar, acaba assim, acomodando alguns empreendedores na informalidade e acaba criando essa famosa concorrência desleal, né? Como isso se aplica no dia a dia de vocês? Como que isso afeta, por exemplo, no seu negócio, Marcelan, na questão lá da indústria? Essa questão da concorrência, isso afeta na sua composição de preços, na questão de custos? Não, sem dúvida, né? A concorrência, o mercado informal, é difícil a gente competir com ele, justamente porque eles não têm os mesmos custos que nós temos. Porque, querendo ou não, a gente considera nos nossos produtos todos os tributos que a gente tem que pagar, né? Então, você competir, você bater de frente com alguém que está na informalidade, com alguém que não faz a declaração das suas vendas corretamente, sem sombra de dúvida que ele vai ter um preço muito mais abaixo do que quem pratica, quem produz legalmente de forma justa no mercado brasileiro hoje. Então, essas questões são bem sensíveis porque impacta diretamente no nosso preço final, né? Não tem jeito, não tem como fugir disso, infelizmente. Assim, eu acho que quando a gente começa, né, eu acho que a nossa legislação tributária ela é muito complexa, né? Então, assim, falta muito entendimento da grande maioria da população. E assim, a gente entende que você precisa partir de algum ponto, né? Você começa, na maioria das vezes, informal, quando você já não vem de família, você não sucede ali uma empresa ou uma indústria e você precisa partir de algum ponto. Na maioria das vezes, você começa pela via informal
É importante que a gente tenha aí incentivos, a gente tenha aí direcionamentos para que as pessoas queiram empreender, e sim, aquele início, na grande maioria das vezes, é através do mercado informal, mas o que não pode acontecer hoje é a informalidade virar uma regra, né? Porque senão, chegar em algum momento, e aí às vezes até a falta de conhecimento por parte da grande maioria da população, você acaba perdendo alguns benefícios também, que são linhas de créditos favoráveis, uma série de outras questões. Isso prejudica na hora de uma precificação, porque quando você tem ali a pessoa atuando na informalidade, não tem como você concorrer, e aí até a sustentabilidade dos negócios ali em si, né, quando você concorre. Eu, particularmente no interior, me aventurei empreendendo no segmento de distribuição de bebidas, e é uma loucura, porque você tem uma série de estímulos para se manter na informalidade. Porque você compra sem nota, você circula com muito dinheiro vivo, e aí você consegue praticar valores melhores, e aí estimula um alto volume. E aí eu fui entendendo que em determinados momentos isso me prejudicaria de outras maneiras. Então, assim, é de fato muito complicado, né, você se manter competitivo num mercado de margem baixíssima, como o Ramon comentou anteriormente, atuando contra pessoas que não estão ali seguindo as regras do jogo. E aí a gente entende que também precisa de uma fiscalização, de um acompanhamento dos órgãos competentes, que não é fácil, mas, né, pelo menos eu acredito que hoje ainda é muito flexível, né? A informalidade, ela existe, né? Existem vários motivos, obviamente, mas eu gosto de pensar em dois que eu acho que são os principais. Um é um pouco a falta de interesse mesmo do próprio empreendedor, e por não conhecer, né, as vantagens que de empreender de forma correta, de ter uma empresa legalizada, né, os benefícios que isso traz para ele, e fundamental para ele poder se desenvolver, porque na informalidade, infelizmente, a pessoa não consegue crescer, né, o empresário, o empreendedor, ele não consegue crescer, né, então a informalidade tem esse malefício. E também o outro são alguns governos que acabam não tendo uma política de inclusão, né? Aqui no Brasil, a gente tem um governo, né, pelo menos assim, ao longo da história da nossa democracia, não estou falando de governo A nem de governo B. A gente tem um governo que vem criando normas e regras, leis, para poder facilitar, né, a formalidade dos empreendedores. Tivemos a criação do MEI, tivemos também aquela lei do governo passado, que foi o livre... Como que chama, gente? Esqueci agora, que foi criada. É tão livre que até esqueceu. Não, esqueci o nome. Teve alguns incentivos a questão de alvará, para facilitar a questão de alvará, abertura de empresa. Deixa eu pesquisar aqui agora. Então, ajudou bastante, né? Eu me recordo também disso. Mas trazendo essa questão, eu falo assim, da informalidade, o teto da informalidade de crescimento é aqui, eu falo. É a lei da liberdade econômica que a gente teve. Então, isso facilita os empreendedores a se formalizar, porque ele não fica só dependendo, às vezes, do município, que tem regras mais complexas, mais difícil, mas essa lei de liberdade econômica, ela consegue fazer com que o empreendedor abra a sua empresa da forma mais fácil possível. Né? Então, essas questões a gente tem no Brasil, né, uma certa facilidade, mas ainda temos, igual o Carlos falou, umas regras bem complexas e de difícil compreensão. É até importante aqui, antes que eu me esqueça, dia 24 de maio nós estaremos no Boulevard Shopping Vila Velha, com a Deres fazendo justamente isso, regularização dos negócios informais, para que a gente possa crescer e expandir de forma legal, né, nosso negócio. Né? Então, você está aí, quer expandir, compareça lá no Shopping Vila Velha, no Boulevard Shopping em Vila Velha, para que isso efetivamente aconteça e você saia da informalidade e possa vivenciar o crescimento e expansão do seu negócio. E é uma oportunidade também, quem quiser algum esclarecimento, tirar dúvidas, o pessoal da Deres vai estar lá para estar fazendo esse trabalho também, além de fazer essa orientação da regularização, né? E a gente fala o seguinte, a informalidade te dá um teto de crescimento que é bem baixo, né? Você cresce até um limite. Quando você organiza e sai da informalidade, o seu teto de crescimento, ele expande de forma bem considerável. Você abre muitas portas. A importância da formalidade é justamente essa. Você abre muitas portas, você consegue captar créditos mais fácil, porque o empreendedor hoje precisa de crédito. Sem crédito,
nós não somos ninguém, né? Vamos dizer assim. Então, a formalidade, você consegue captar recursos para poder alavancar o seu negócio, né? E eu queria citar também que a gente tem o REDSIM, né? Que é um sistema integrado que as prefeituras conseguem aderir para poder fazer a abertura das empresas num único lugar. O REDSIM é um sistema que as empresas, na hora de fazer a abertura, todas as secretarias necessárias para poder fazer a formalização acontecem num lugar só. Dentro do sistema já é tudo integrado. Sim, aqui no Espírito Santo é feito pelo Simplifica. Exatamente. A gente está tentando, eu participo lá em Guarapari do associativismo Guarapari em Ação, que é um grupo de empresários, e Guarapari a gente não tem ainda esse REDSIM. Então a gente está trabalhando e tentando levar isso para lá para poder ajudar ainda mais os empreendedores a se formalizar. Porque há um tempo atrás, na abertura de empresa, você tinha que ir lá na junta comercial, fazia um protocolo na junta comercial, saiu da junta comercial, você tinha que levar a DBE lá na Receita Federal para ter o CNPJ. Tem o CNPJ, dependendo se é uma atividade que tem inscrição estadual, você tinha que ir lá na Secretaria de Estado para pedir a sua inscrição estadual. Saiu a inscrição estadual, você tinha que ir lá no município pedir a sua inscrição municipal. Hoje, isso é facilitado. Por exemplo, em Vitória, você consegue ter uma empresa ali em menos de 3 dias, né? Descontando todo o processo. Mas, em questão de protocolo, em alguns dias, sai no mesmo dia o protocolo, né? O CNPJ, inscrição municipal, sai no mesmo dia. Isso é fantástico, assim. E eu acho que todas as prefeituras deveriam aderir a esse sistema. Deveriam buscar se capacitar quanto a isso. Guarapari mesmo, a gente ainda tem um processo um pouquinho mais burocrático. A gente está tentando fazer um trabalho para mudar isso, né? E a importância disso, igual a gente está falando da questão da informalidade, que facilita, mas só que esse é um dever que todo mundo tem para poder criar essa conscientização. Não é só um papel também do Estado, né? Fazer com que as pessoas busquem a legalidade. Eu acho que nós, como empresários, nós que estamos dentro de um núcleo, né, de pessoas que busca cada vez mais conhecimento, a gente tem esse papel de querer fazer com que as pessoas busquem a formalidade, né? Esse evento que vai acontecer no Boulevard Shopping é fundamental para isso, para as pessoas poderem estar legalizando o seu comércio, a sua empresa. Então, assim, mais uma vez, o Sindjov está de parabéns com essa ação, a CONAGE está de parabéns com o Feirão do Imposto, porque a gente consegue levar isso para as pessoas que, às vezes, não têm acesso a essas informações. Não, e no Boulevard Shopping também vai ter picolé, que delícia lá. É verdade, picolé, que delícia. Bem lembrado. E assim, a gente tá falando muito sobre a informalidade, mas tem gente que compra. Hoje, como vocês veem a consciência do consumidor em relação à informalidade? Como que isso chega para ele? Como que vocês poderiam, se tivesse a oportunidade de falar para os consumidores que pegam e compram esse serviço, o que você falaria para ele tentar falar assim, não faça isso, vamos aqui trabalhar, porque talvez assim, se tem uma demanda, né, por isso que as pessoas vão e acabam ficando na informalidade. Assim, no meu ponto de vista, eu acho que é a própria falta de informação mesmo. Eu acho que a gente precisa ser veículo e disseminador de informação para toda a população, porque uma vez que você, né, corrobora com esse tipo de prática, você está suprimindo direitos de outras pessoas, porque os governos também precisam de arrecadação, e a arrecadação faz com que a gente tome as ações, a gente entregue as políticas e uma série de outras questões para a população em geral. Então, toda vez que você consome um produto comercializado ali através da informalidade, e aí essa informalidade torna-se uma regra clara, você acaba perdendo em infraestrutura, em educação, em segurança, e aí nós, enquanto cidadãos, somos responsáveis por isso. Então, assim, é óbvio que a gente está aqui, e aí aqueles que conhecem ali um pequeno empreendedor que está começando pelo caminho informal, a gente tem uma série de canais aí que são distribuidores de informação, que te direcionam e que te possibilita. Eu, particularmente, quando comecei meu primeiro negócio,
patinei ali até abrir meu primeiro CNPJ, porque você já começa a ter um custo, e aí você entra como MEI, né? Inclusive, a gente está na semana do microempreendedor individual aí também, tem o Sebrae que está com uma série de conteúdos sendo distribuídos aí para a população no geral, e ali você começa a ter ali as suas obrigações, né? Sua primeira guia de imposto ali, você começa a contribuir, e aí a partir do momento que você cresce, em teoria você deve, né? Você tem como obrigação dividir aquele bolo ali que você está ganhando, né? Então, assim, se eu atingir o teto e que todos consigam atingir esse teto, aí você já começa a ir para um universo mais complexo. E aí, quando você vê que você vai ter que partilhar ainda mais o seu bolo ali com outro, no primeiro momento você fica inseguro. Aí você quer, de fato, buscar maneiras de não estar ali ou de não distribuir esse bolo, talvez com uma visão até um pouco mais egoísta. Mas quando você vai adquirindo conhecimento ao longo do tempo, você entende que é um processo muito importante, que a partir daquele momento que você dá aquele passo, você passa a ter acesso a linhas de créditos maiores, possibilita você ampliar o seu negócio, você fazer suas contratações e não ser ali um negócio né, dependente exclusivamente de você, e você consegue escalar aquilo, né? Isso tudo com planejamento, obviamente, né? Mas eu acho que o grande fator aí é a falta de informação. Acho que quando você começa e ali você não tem ali os canais, isso faz com que você permaneça ali nesse ciclo vicioso que é a informalidade, que é não querer pagar o tributo, né? E aí você vai seguindo. Vou falar assim, do meu negócio, né, do meu ramo, do meu segmento, que é o ramo de alimentos, e o picolé muitas vezes é uma porta de entrada para os empreendedores. Muitas pessoas começam a empreender através do picolé, né? Faz um picolé de forma informal, dentro de casa mesmo, porque não é algo muito difícil, né? Muito complexo de se fazer, mas começam na informalidade, né? E aí, às vezes, também a gente tem a questão dos chup-chups, que às vezes a pessoa faz em casa, numa forma de complementar a renda, né? De buscar algo melhor, mas isso começa aos poucos, devagar, de forma informal. Não que isso seja ruim, mas nessa questão do ramo alimentício, tem toda uma questão de sanitário, né? Porque muitas vezes as pessoas acabam comprando alguma coisa que eles não sabem a procedência, não sabem como que é feito. E na formalidade, esse é um meio que nós tentamos romper essa barreira, né, da informalidade, conscientizar as pessoas nesse sentido, para que elas busquem saber qual é a procedência daquele produto, né? A origem daquele produto. Então, assim, nada contra aqueles que produzem de forma informal o seu chup-chup, né, que fazem o seu picolé. Mas hoje você saber a procedência, a maneira como é feita, dentro dos padrões sanitários, dentro das normas, né, dentro daquela fiscalização que a vigilância sanitária faz anualmente, às vezes até semestralmente na fábrica da gente, isso leva uma segurança alimentar para as pessoas, né? Quero citar de novo aqui o caso de Guarapari. Chega no verão, na alta temporada, a praia fica cheia de ambulantes que trabalham de forma informal, né? As pessoas que produzem as coisas em casa, faz um suco, faz alguma coisa e vai para a praia vender. E aí, chega no verão, cria uma espécie de uma pandemia ali, na cidade, né, com uma virose que começa a circular pela cidade, pessoas passando mal, e aí isso lota os postos de saúde, as unidades de saúde, por conta da informalidade de não ter um padrão, né, de produção de acordo com as normas sanitárias. Então, também se simplificasse as normas sanitárias, acredito que poderia até ajudar de alguma forma, né? Sim, acho que a simplificação sim, né? Mas existe uma regra padrão para poder você produzir os alimentos. Não tem como você simplificar a parte do higiene, por exemplo. Não, né? Você eu tem falo todo no aspecto do... É diferente uma indústria com larga escala. Sim, entendi. Você entendeu? Entendi de uma agora, larga escala. Porque, às vezes, as normas, até mesmo na contabilidade... Às vezes a tratativa contábil era a mesma coisa para uma empresa pequena, né? E para uma empresa grande. Mas você vê que no dia a dia são atividades que elas têm uma complexidade, uma exigência menor. Aí eu falo o seguinte, uma empresa que ela tem larga escala de produção. Ela tem funcionários, ela tem maquinário, né? O maquinário, às vezes, é um maquinário
grande, que tem que ter uma manutenção periódica, aí sim. Mas eu já vi casos, né, que vigilância sanitária em algum local fala assim, não, tem que ter um elevador aqui. Mas como aqui, gente? Elevador num escritório, né? Entendi. Então, essa complexidade, eu acho que assim, ter uma conformidade no processo. O mesmo fiscal que falar para você, fala A, vai falar A para você também. Porque acontece que o fiscal fala A aqui e fala B ali. Existe muito isso também. Até a parte da vigilância sanitária mesmo, porque a gente tem a vigilância sanitária municipal, tem a vigilância estadual e também tem a federal. Então, assim, às vezes as três não se conversam e acaba dificultando também, até para quem está construindo uma indústria, está produzindo ali na indústria, criar uma certa conformidade. Que quando vai um é de um jeito, quando vai o outro é de outro, e você acaba tendo certas dificuldades. Até na troca de fiscal mesmo. Um fiscal começou o processo ali na sua empresa e, aliás, às vezes entrou de férias, teve que tirar uma licença, aí vai um outro fiscal e fala assim, não, mas ele já pediu isso daqui, isso aqui já foi entregue. Às vezes ele olha até o rejunte, né, que tem que ser observado também. Então, assim, e eu acho que assim, a informalidade, não que ela seja... Ela é ruim, né? A informalidade é ruim para o empreendedor e para o Estado também. Mas, infelizmente, a informalidade é uma porta de entrada que muitos empreendedores encontram para poder começar, né? Eu quero citar aqui também o livro que nós estamos lendo esse mês no Sind Jovem, que é Porque as Nações Fracassam. E no começo ele conta um pouquinho da história da Primavera Árabe. Não sei se vocês começaram a ler ou chegaram a ler, mas ele fala da história de um ambulante que vendia suas frutas na rua e ele teve o seu carrinho ali que vendia as frutas preso, né? E ele já tinha buscado outras vezes, né, várias tentativas de se regularizar. Só que como o governo não tinha uma política de inclusão, era uma política de exclusão, ele não conseguiu se formalizar. E aí, depois que foi preso o seu carrinho, ele foi até o palácio, tentou, né, de alguma forma, recuperar a sua mercadoria perdida, o seu carrinho que foi perdido, mas não conseguiu. E, assim, uma forma de indignação que ele sentiu, ficou muito, muito revoltado. Ele pegou e se auto-imolou, né? Ele tacou fogo no próprio corpo, né? E depois veio a óbito. Então, assim, isso gerou uma revolta popular muito grande. E aí começou a Primavera Árabe, onde teve um governo ditatorial que caiu, né? E gerou uma certa revolução em toda aquela região. Então, assim, a informalidade, ela não é uma coisa legal, mas muitas pessoas começam através disso. Mas é importante a gente conscientizar para que busquem, né, insistentemente para trabalhar de uma maneira legal, né? E no Brasil hoje a gente tem mecanismo, tem o Redsim, tem essas ações que a gente faz para poder que as pessoas busquem a formalidade. O próprio MEI, ele tem mecanismo para ter as licenças sanitárias de funcionamento, bombeiro, né? Tem esses mecanismos, né? Que a gente fala da simplificação, entra nesse aspecto. Então, acho que hoje... até pegando um gancho do Marcelão aí, quando ele fala do livro e da impossibilidade, né, do ambulante ali conseguir a legalização, eu acho que ainda, por mais que a gente tenha aí alguns canais, ainda falta muito estímulo por parte dos nossos governantes, uma vez que quando a pessoa está ali, ela está crescendo, ela quer entrar no mercado, às vezes falta um estímulo ali falando, olha, se você vier, se você se legalizar, tem essa e essa linha de crédito, esses e esses benefícios, então isso ainda fica um pouco restrito. E aí, mais uma vez, essa informalidade, ela gera um impacto em toda a sociedade. Quando a gente olha para a cadeia produtiva também, tem ali as condições de trabalho que acabam sendo precárias. Então, você se mantém, eu vou me manter no meio para eu continuar aqui pagando um valor fixo, mínimo de imposto. E aí eu começo, coloco 2 colaboradores, e aí eu não consigo crescer, eu não tenho um estímulo ali, não tenho uma linha de crédito, às vezes até essa questão de informação, e praticando preços menores e aí prejudicando os meus concorrentes diretos e gerando essa cadeia de malefícios para a sociedade como um todo, né? Quando teve a linha de crédito do Pronamp, né, que ele dava o crédito de acordo com o faturamento da empresa,
Aí as empresas, não, mas eu faturo mais de 300 mil no mês, né? Ah, eu faturo 200. Eu falei, não, mas você está declarando 30, amigo, né? Então, pessoas... até na aquisição de crédito, isso interfere. Né? Drasticamente. A informalidade, eu acho que muitos ainda estão por falta de informação. Eu mesmo conheço vários, né? Porque eu trabalho lá com ambulantes. Eu conheço muitos que saem para poder empreender, só que eles não entendem a importância de estar trabalhando formalmente e preferem ficar na informalidade. Porque muitos não entendem que tem que pagar para poder trabalhar. Eu falo assim, cara, eu costumo falar, né? Você precisa pagar para trabalhar. Eu hoje pago para trabalhar. Eu não trabalho sem ter que pagar nada. Né? Porque muitas vezes o ambulante, o vendedor de picolé, ele não gasta R$1 para poder ir para a praia vender seu picolé. E quando ele vai empreender, ele acredita que tem que ser assim. Né? Mas só que não. Hoje a gente precisa pagar para poder trabalhar. A gente tem que contribuir com os impostos, pagar as licenças, os alvarás, para poder funcionar o nosso negócio. E a maioria das pessoas não entende isso. Então precisa de trabalhar uma conscientização e que eles possam entender que fazendo isso eles vão conseguir alavancar o seu negócio. Não, e esse debate é fundamental, né? Até mesmo para despertar o interesse, né? E trazer, assim, trazer a parte interessada, né? Falar assim, quem está informal, vai ter um debate, a gente vai falar sobre o assunto, a gente vai incentivar você a legalizar, até porque você trouxe até um ponto importante, que é a questão, não paga não paga imposto, aí assim, não tem um custo, mas e se ele ficar incapacitado de trabalhar? Né? E não tem onde recorrer. Não tem onde recorrer. E tem essa questão do guarda-chuva, né, que a gente fala. Porque se você trabalha por CLT, a empresa é seu guarda-chuva. A empresa e o governo são seu guarda-chuva ali. Né? Se você é empresário, você acaba sendo guarda-chuva de outras pessoas e você tem que produzir o seu guarda-chuva. E quem está na informalidade não tem essa proteção. Né? Eu acho que também a gente não pode romantizar também aqui essas questões de pagar o imposto e tal também, porque hoje é muito complexo também. Então, assim, grandes empresários, uma série de empresários de médio porte que estão ali para se tornarem grandes também, acabam criando uma série de CNPJs para tentar burlar fiscalização e uma série de outras questões. A gente acompanha isso no mercado às vezes, e quando você coloca na balança, a gente está falando de algo que vai estar ali em torno, vai estar dando quase elas por elas, quando ele procura esses caminhos alternativos. E que se houvesse ali uma simplificação, né, por parte, inclusive, dos nossos governantes, seria mais fácil o entendimento, as práticas também. Então, hoje é muito complexo aí. Você fica de fato, né? Você precisa de uma assessoria muito especializada, porque hoje até os próprios escritórios de contabilidade têm essa dificuldade. Recentemente a gente teve aí alguns escândalos contábeis aí de grandes empresas que é inimaginável você pensar, uma própria Americanas da vida, que aí o seu setor fiscal, seu setor contábil não conseguiu apontar uma série de outras questões de tão difícil que é hoje você gerir e dar conta do seu próprio negócio. Então isso também assusta o pequeno e médio empreendedor, empresário ali, quando você fala dessas questões. Então, a gente precisa também de estar aí, né? A gente está passando por um momento aí que está sendo implementada a nova legislação tributária. A gente até falou muito sobre isso no feirão do imposto do ano passado. E, assim, para os próximos anos, a gente vai ter mudanças significativas e espero que isso, né, a gente não sabe ainda se vai trazer benefícios, se vai ser mais, né, malefícios do que próprio... uma caixinha de surpresa. Eu acredito que não. A gente até discutiu em outro episódio justamente isso, que até eu dei o exemplo de reforma, como a gente vai reformar um apartamento, dá aquela dor de cabeça, mas quando a gente entra, que é reformado, a gente relaxa. Então, assim... Estamos torcendo para que efetivamente a reforma venha para desmistificar, para poder facilitar, que as pessoas possam entender e isso ir trabalhar, porque as pessoas têm pouco interesse em saber sobre tributário, sobre saber sobre tributos, né? E, assim, puxando, né, para a questão da reforma tributária, como vocês veem nesse cenário, né, de futuro entre consumidor, entre empresários, até mesmo a cadeia produtiva na indústria? Você vê como que você vê esse cenário futuro? Você enxerga isso positivamente? A reforma tributária, apesar de não ser a melhor dos mundos, né, a gente viu que ela chegou de um jeito no Congresso
e depois ela foi sendo lapidada, e no final das contas a gente tinha uma reforma totalmente diferente daquela que começou. Mas é um começo, né? Já é uma mudança significativa que a gente vai ter. É uma mudança que com certeza vai trazer benefícios, apesar de não ser, né, a melhor dos mundos, mas já é um começo, já é um caminho, e principalmente para a indústria, né? Para a indústria que hoje paga muitos impostos. A indústria no Brasil hoje ela acaba sendo muito sufocada, porque a carga tributária é ainda maior do que outros segmentos. Se a gente for pensar, por exemplo, no agronegócio, né? Então, a indústria ela é muito prejudicada com isso. Então, a reforma, acredito que ela vai facilitar para a indústria bastante coisa, né? Apesar de não ser ainda o ideal, mas já é um bom caminho, já é alguma coisa, né? Um sinal de que nós estamos caminhando para algo melhor. Perfeito. Eu acho que esse é o caminho, inclusive, voltando um pouquinho quando você falou que a gente exporta a matéria-prima bruta e importa ela beneficiada, talvez com esses estímulos aí, a gente, enquanto indústria, consiga crescer também e desbravar novos horizontes, né? Se tornar mais competitivo perante o mercado global. Porque hoje é muito difícil, né? É muito custoso também se produzir internamente, né? Por conta de todos esses entraves que nós temos, né? O sonho seria se as coisas avançassem de maneira mais efetivas, mais ágeis, mas é um processo, né? E que bom que a gente está caminhando para um cenário de melhorias, mesmo que de maneira bem tímida, né? Mas esse é o caminho, né? A gente precisa olhar cada vez mais para o nosso mercado. A reforma, um dos grandes passos também é acabar um pouco dessa competição que existe entre os estados, né? A gente vê já que o governo estadual tem feito movimentos para poder já não perder tanto a arrecadação assim no futuro. Então, a gente já vê uma movimentação para poder as coisas melhorarem. E, voltando aqui para a questão da informalidade, eu acredito que a reforma ela vai ajudar, porque vai facilitar, somente para os contadores, né, Desirê, a forma como vai ser declarado os impostos, como vai ser... Então, não tanto, porque a gente vai ter os dois regimes, né, caminhando ali lado a lado durante um tempo. Então, No começo vai ficar mais difícil, né, para falar a verdade. Não, eu falo, o começo é tudo novidade, né? A gente não pode se assustar, se alarmar, mas também não pode fazer corpo mole e achar que vai ser fácil e tranquilo. A gente tem que procurar, né, se atualizar, conhecer toda a legislação que tá mudando, está transformando, e a partir daí a gente vai se adequando pouco a pouco, porque a gente sabe que não saiu toda ainda a reforma. Então, passo a passo, a gente vai descobrindo junto, né? A gente tem essa questão ainda no Brasil, que quando sai alguma norma, ela não sai por inteiro, né? Quando começa-se na prática, que aí vai ter algumas instruções normativas, vocês vão fazer assim, não é desse jeito, não. E nesse primeiro momento, acredito que não vai ter punição, vai ter a educação ainda, né, as orientações, até chegar na parte das multas, assim, eu falo de acordo com a experiência que a gente tem aí dos últimos anos. Eu acredito que vai trazer também um pouco mais de segurança jurídica, né, para as empresas. Porque a gente tem muito problema com isso. E isso também acaba gerando ainda mais informalidade, né? Essa forma hoje, né, de se recolher os impostos, ela é muito confusa, gera incertezas e isso também acaba gerando a informalidade. Então, eu acredito que vai melhorar essa questão da segurança jurídica, as pessoas vão entender melhor e, consequentemente, vai empreender da melhor forma possível. É o que eu falo da metanoia, né? Mudança de mente que nós precisamos ter, principalmente quem decide empreender atualmente. Precisa entender que negócios crescem. E hoje a gente passa que muita gente utiliza o empreendedorismo não por vocação, mas por necessidade. E é essa necessidade que faz com que precisa do dinheiro e acabe entrando na informalidade. E essa construção precisa ser feita justamente nisso. Trabalhar a mentalidade de que precisamos expandir, precisamos entrar, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E chegando ao final do podcast... Mas já? Passou rápido assim. Bom, passa rápido. A gente falou demais. A gente quer agradecer imensamente vocês por terem topado isso daqui, por terem trazido essa questão, esse debate que é super pertinente hoje no Brasil. A gente pediu vocês deixar a rede de vocês, os negócios de vocês, para a gente poder aí divulgar.
Então, eu quero compartilhar aqui o Instagram do Sorvetes Que Delícia. Quem quiser seguir é @QueDelícia Guarapari. O meu é Marcelan Moro. E dizer, Ramon, que é sempre um prazer, né, enquanto empresário e também para Que Delícia estar apoiando essa ação do feirão. Nós apoiamos o ano passado, esse ano de novo, né, a gente se pôs à disposição para poder ajudar, porque eu acho que essa conscientização me ajuda o segmento do ramo de alimentos, né, ajuda os empresários nesse setor, porque a informalidade realmente nos atrapalha muito. A informalidade ela é muito prejudicial para o nosso negócio. E eu ia falar, mas acabei não falando. Se eu for fazer uma comparação hoje para quem vende um picolé, né? Vamos colocar um picolé tradicional hoje, para poder ser vendido com os custos que a gente tem, com os tributos que a gente recolhe, e a gente tem que vender numa média de uns R$ 5. E a gente vê hoje pessoas na informalidade vendendo um picolé por R$ 1. Então, assim, é uma diferença muito gritante. Né? A gente vai ter a ação lá em Guarapari dia 31 de maio. Dia 31 de maio a gente vai ter ação lá em Guarapari, na Que Delícia. Então, convidar todo mundo também para participar. E se você ainda não experimentou Que Delícia, experimente, porque realmente o Delícia não é só no nome. Então, assim, a gente paga até em torno de 30% só de imposto no picolé. Então, quem trabalha na informalidade tem uma vantagem muito grande. Então, trabalhar essa conscientização é importante, né, para o segmento de alimentos, é importante para Que Delícia, é importante para todo mundo. Obrigado mais uma vez e conte sempre com a gente. Obrigado. Também gostaria de convidar vocês para seguir lá as redes sociais do Boulevard Vila Velha, Boulevard VV. E no dia 24 a gente tem lá a nossa ação de conscientização. Então, acho que a gente precisa ser replicador dessas informações, de fato, para levar ao maior número de pessoas possíveis os benefícios da formalidade e o que o conhecimento ele transforma, de fato. E que você, através da legalidade, pode potencializar e escalonar o seu negócio aí de maneira inimaginável. E eu gostaria de agradecer mais uma vez aí, Ramon, Desirê, pelo convite para estar aqui falando um pouquinho mais, para falar sobre as dificuldades do dia a dia do empreendedorismo, do nosso mercado, e convidar a todos mais uma vez para estar com a gente lá no sábado, experimentar o Que Delícia, conhecer os nossos parceiros que estarão lá expondo seus produtos e também o nosso shopping, que hoje é o mais lindo do estado. É verdade. E nós estaremos lá sábado com... Se você ficou curioso porque a gente tem uma vaca, sábado você vai descobrir com a Casa Dona Tributina, que é o mascote oficial do Feirão do Exposto aqui do Cine Jovem no Espírito Santo. Ramon, desculpa, Desirê, te interromper, mas só assim, para conscientizar, né, um pouco mais, gerar mais um pouco de reflexão, se caso algum governante, algum representante aí do poder público nos assista, o que a gente vê muito acontecendo é enxergar o ambulante como um inimigo. Eu contei a história aqui do Boaziz, eu acho, o nome do rapaz lá que se automutilou. Mas a gente vê hoje ainda muitas prefeituras, muitos governantes enxergando os ambulantes como um inimigo. Mas só que eles têm que enxergar que ali existe um grande empreendedor. Né? Nós temos cases de sucesso, até mesmo no Brasil, o próprio Silvio Santos, que era um camelô, né? E tem outros tantos que a gente pode citar aqui, mas assim, o Silvio Santos é um caso mais prático, que todo mundo conhece também. Mas assim, ali onde tem um ambulante, às vezes de forma informal, existe um grande empreendedor. Mas que ele precisa de apoio, precisa de conscientização para poder soltar todo aquele potencial que ele tem ali preso naquele carrinho de vender fruta, de vender picolé, de vender, sei lá, pipoca. Então, assim, conscientizar os nossos governantes para fomentar ainda mais esse trabalho com os empreendedores, com os ambulantes. Maravilha. Mais uma vez, Marcelan, Carlos, muito obrigada por vocês compartilharem aí a experiência de vocês, o conhecimento. Bom, ficamos por aqui. E um recado que a gente deixa aqui, né? Valorize quem está crescendo ali, organizando seus negócios, valorizem quem está trabalhando da forma certa. E incentive também, se você tem alguém, que você conhece uma pessoa que que tem o seu negócio ali na informalidade, incentive a ela a organizar, a legalizar, pesquisem. Hoje tem vários meios, como nós falamos aqui, meios que são acessíveis para você formalizar o negócio. E quem formaliza, cresce, prospera. Então, se você conhece alguém, compartilhe esse conteúdo e até a próxima. E é justamente isso, a gente quer agradecer se você chegou até aqui. Falar que esse é o último episódio da nossa temporada do TributaCast este ano, mas o debate vai sempre permanecer.
Então, se você quer saber mais sobre isso, acompanhe a gente no nosso projeto, @sindjovem no Instagram. E eu tenho certeza que lá tem vários conteúdos e é cada vez mais a gente lutar para um mundo onde que as pessoas tenham consciência, as pessoas efetivamente entendam e lutem para uma realidade melhor. Muito obrigado.